Êxodo capítulo 19, versículos de 5 a 6. A palavra do Senhor diz assim: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Irmãos, deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Não estão vendo esse símbolo aqui? Não está vendo, né? Eu acho que os irmãos conseguem discernir que é uma aliança, né? Esta joiazinha aqui, irmãos, ela é um pequeno objeto, mas representa uma grande coisa. Sabe o que, irmãos? Que eu tenho um compromisso com uma pessoa, né? E uma pessoa tem compromisso comigo, não é assim, irmãos? Eu trabalhei com uma amiga que dizia que é espanta inimiga, né? Ela disse outro nome, mas é espanta inimiga, né? Que é a pessoa, opa, isso aí tem compromisso. Então, irmãos, esse pequeno objeto eu coloquei de novo para não me arriscar a perder, né? Para a pastora Solomita não me castigar. Mas esse pequeno objeto que está na minha mão, ele tem todo esse significado. Mas é só um símbolo. Os irmãos estão entendendo, irmãos? É só um símbolo. Por quê? Porque é um símbolo de algo que aconteceu mais profundamente. O que aconteceu? Fui até a pastora Sulamita, que na época não era nem obreira, mas eu cheguei para ela e eu disse, eu quero casar. E ela disse, bora casar. Aí cheguei para o velho pastor Deusdete, eu vou casar. E ele olhou bem sério para mim, você tem condições de casar com minha filha? Eu digo, tenho condições, né? Aí disse para minha mãe, bora, simbora, vem morar aqui em casa, não tem problema não. Quer casar? Minha mãe sempre me apoiou em tudo, né? Vamos casar, não, que ela não casou comigo, né? Ela disse, case, né? Então, irmãos, esse é um símbolo de algo muito maior, não é? E no dia aprazado, nós fomos num cartório, eu e ela, assinamos um contrato, um cartório cadastrado, assinamos um contrato social, né? E a partir de então ela pegou o meu nome, né? Parte do meu nome foi para o dela. Na época ainda, eu me lembro que o rapaz do cartório disse assim, você também pode pegar o nome dela. Eu disse, não, obrigado, ela pega o meu que é melhor, não é? Sem preconceito nenhum com a outra família. Mas os irmãos entendem, irmãos? Quer dizer, a partir de então, tudo que é meu é dela e tudo que é dela é meu. Amém, queridos? E depois, né, cerca de 15 dias depois, na Igreja Batista Missionária de Mangabeira 1, houve um culto solene, não é? Em que foi dirigido pelo pastor Idelbrando Soares de Oliveira, ladeado pelo pastor Laedson, né, e foi celebrado diante das testemunhas e diante de Deus o meu matrimônio. Então essa pequena aliança aqui representa tudo isso, que eu tenho compromisso com uma pessoa e essa pessoa tem compromisso comigo. Os irmãos entendem, irmãos? E que nisso não está envolvido só um contrato social, alguma coisa, vamos dizer assim, física, ou seja, o que é meu é dela e o que é dela é meu. A gente não tem nada, então está ótimo, né? É 0 para lá, 0 para cá, então é 0 para os dois. Não é verdade, irmãos? Mas não é só isso, não. Está envolvido o amor, está envolvido o comprometimento. Então, esse pequeno objeto, quando eu vou celebrar casamento, quem ainda não viu, eu passo alguns minutos falando a respeito deste objeto. Amém, queridos? Essa pequena joia que representa isso tudo, meus amados. E a Bíblia diz que Deus fez uma aliança conosco. Amém, queridos? Entretanto, muitas pessoas levam essa aliança como qualquer coisa. Você está entendendo, irmãos? As pessoas acham que é qualquer coisa, assim como muitas pessoas acham que essa pequena joia também não vale nada. Vale muita coisa, não é? Vale muita coisa, porque simboliza algo muito profundo que foi um divisor de águas na minha vida e na vida da minha esposa. Não está entendendo, irmãos? Mas as pessoas, uns botam, outros tiram, uns perdem, né? Outros passam... Apesar de ser casado, não usa mais. Não é assim, irmãos? É uma complicação, porque as pessoas não têm muito interesse, não dão muito valor. E do mesmo jeito, meus queridos, as pessoas também não dão valor da aliança ou com a aliança que Deus fez conosco.
Os irmãos estão entendendo, irmãos? As pessoas também não dão valor. Acham que é qualquer coisa, é um encontro social, é um lugar que a pessoa vai para se sentir bem. Né? Eu estou falando aqui da igreja. Outros nem a igreja vão e dizem, não, mas legal, Jesus é gente boa, eu gosto demais dele. Não é assim, meu irmão? Estão levando esta aliança como qualquer coisa. E é por causa disso, meus queridos, que eu me sinto inspirado por Deus para falar a respeito dos efeitos da aliança com Deus. Porque a aliança que Deus fez é muito séria. Amém, irmãos? Porque Deus não fez a aliança com a sua criação do geral. Ele não fez com animais, ele não fez com a vegetação e ele não fez com os anjos. Mas ele fez comigo e com você. É uma aliança muito profunda, e é uma aliança que nós, eu e você, temos que dar o valor. Mas o que é uma aliança, meus queridos? Olha, no Antigo Oriente, essa questão de aliança era uma coisa tão profunda que quem honrava a aliança era tido como uma pessoa de uma boa conduta, era tido como uma pessoa, né, de conduta ilibada, era uma pessoa honrada. E quebrar uma aliança, meus queridos, era punido com morte. Era punível com morte a quebra de uma aliança. Irmãos, é tão importante que na Bíblia tem 299 vezes a palavra aliança. Porque, irmãos, não é qualquer coisa. Você está entendendo, irmãos? A aliança é algo muito importante. E Deus, meus queridos, Ele fez uma aliança com o seu povo em primeiro lugar. Ele fez uma aliança com o seu povo, né, através da lei. Ele fez uma aliança com a nação de Israel. E hoje, meus queridos, né, passada essa dispensação da lei e vindo a dispensação da graça, Deus fez uma aliança não mais com um povo, mas Ele fez aliança individual comigo e com você, com pessoas de toda tribo, língua e nação. Deus fez uma aliança conosco, meus amados. Aí você fica pensando, ora, mas se é importante a aliança? É, meu irmão, porque a aliança compreende direitos e deveres das pessoas envolvidas. Você está entendendo, irmãos? Quando você assina um contrato de aluguel, por exemplo, um contrato de aluguel tem algumas normas. Eu morei de aluguel muitos anos, a minha mãe que salvou dessa condição, mas eu morei de aluguel muitos anos, eu fiz 11 mudanças durante toda a minha vida de casado, morei em 11 casas diferentes, todas elas de aluguel. E olha só, meus queridos, no contrato de aluguel estava lá que o cedente estava alugando a casa, toda pintada, toda, né, ok. E quando eu devolvesse, eu teria que devolver do mesmo jeito. Irmãos, e houve algumas vezes que eu penei assim, porque a pessoa foi lá e falou, opa, não foi assim que nós contratamos. Aí por quê? Não, uma manchinha aqui, eu tinha que resolver aquilo ali. Você está entendendo, irmãos? Houve um contrato e eu tinha que honrar. E todas as 11 vezes, apesar de ter pessoas que eram muito criteriosas, além do normal, eu honrei. Não porque o pastor Ricardo é alguma coisa boa, não, mas é porque tinha um nome envolvido. Sabe qual é? Um nome de cristão, não é, irmãos? Que as pessoas dizem, olha, passou um crente aqui, acabou com a casa, e eu honrava esse nome, não o meu, que meu nome não é nada, mas o nome de Cristo. Você está entendendo, irmãos? Há uma aliança de Deus para conosco. Você está entendendo, irmãos? Essa aliança compreende direitos e deveres, mas também compreende compromisso de ambas as partes. Você está entendendo, irmãos? Assim como no casamento, não só a mulher tem que ter compromisso com o homem, e nem só o homem tem que ter compromisso com a mulher. Ambos têm que ter compromisso um com o outro. Você está entendendo, irmãos? Em qualquer outro contrato que você assinar, tem também essa questão do compromisso. Você está se comprometendo com alguém e alguém está se comprometendo com você. Na aliança do Senhor conosco, Deus se comprometeu conosco e espera que nós nos comprometamos com Ele. Você está entendendo, irmãos? Mas qual é a parte de Deus nessa aliança? Meus queridos, a parte de Deus nessa aliança, em primeiro lugar, Ele providenciou tudo o que era necessário para a nossa libertação. Quando Ele fez a aliança dEle com o povo de Israel, Ele providenciou Moisés para libertar o povo do Egito. Você está entendendo, irmãos? Moisés era um tipo de Cristo, ou seja, ele representava a Cristo, tirando a gente do meio do pecado. Você está entendendo? Então, quando ele fez aliança com Israel, ele providenciou
Moisés para tirar o seu povo do Egito. E para conosco, irmãos, na nossa aliança, ele providenciou o seu Filho para nos libertar. É por isso que a palavra de Deus diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Senhor, ele tem cumprido a sua parte na aliança. Diga glória a Deus, irmãos. O escrito da dívida foi rasgado. Olha só, irmãos. Nós já falamos exaustivamente isso aqui na igreja, mas vou falar de novo como uma questão de didática, que é uma palavra que meu filho Ricardo gosta muito, né? Uma questão didática, eu vou repetir novamente. Nós devíamos a justiça de Deus, meu irmão. O meu pecado era muito grande, porque eu estava devendo a ninguém menos do que o próprio Deus. Eu não poderia pagar, ninguém, nem minha esposa, minha mãe, meus filhos, ninguém poderia pagar por mim, porque todos são devedores. Mas o Senhor, Ele mesmo, meu irmão, pagou esse preço, rasgando o escrito da dívida. Ou seja, é como se você tivesse um cheque sem fundo. Você chegou no banco, recebeu a primeira carimbada, né? A linha 11, a segunda, a linha 12, e você fica, não, meu Deus, a linha 13 não é, a linha 13, conta cancelada. Não é assim, meu irmão. Pois deixa eu dizer uma coisa para você. Eu e você chegamos na linha 12, na segunda carimbada, quase lá, mas antes do diabo poder nos tomar, antes da linha 13, deixa eu dizer uma coisa para você. O Senhor foi lá e rasgou esse cheque sem fundo de pecado. Ele rasgou o escrito da dívida. Nós não devemos mais nada, a não ser a Ele mesmo a nossa gratidão. Diga glória a Deus, meu irmão. Não há mais nenhuma condenação. Olha só que coisa profunda. Eu e você não passaremos por nenhuma condenação mais. As pessoas podem te condenar, os homens podem te condenar, mas Deus não. Sabe por quê? Quando Ele olha para nós, Ele vê o sacrifício do seu Filho. Ele tem cumprido a sua parte na aliança. Quando Deus olha para nós, irmãos, isso não quer dizer que nós não temos pecado, nós somos pecadores. Nós nunca deixaremos de ser pecadores enquanto vivemos nessa terra. Vamos errar impreterivelmente. Em algum momento na vida vamos errar e vamos pecar. Porém, meus amados, quando Deus olha para nós, Ele não vê os nossos pecados, porque os nossos pecados foram pagos por Jesus. Mediante o nosso arrependimento e mediante nosso empenho de não pecar mais, meu irmão, nós fomos perdoados pelo sangue de Jesus. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? Nós podemos nessa aliança sempre contar com o Senhor. Meu irmão, você já contou com alguém e alguém deu as costas para você? Já contou com alguém? Meus queridos, nesse tempo, né, de política, a gente ouve muito, fique tranquilo que eu vou resolver. Não é assim, meu irmão? Deixa chegar, passar a polícia, o cara diz, quem é esse? Não, nem recebo, diga que eu não estou. Não é assim, meu irmão? E eu estou falando aqui, meus queridos, eu estou me lembrando de um fato que aconteceu há décadas atrás, quando eu não era cristão, né? Uns amigos estavam irritados com um outro grupo de jovens, aí na época eu praticava Kung Fu. Parece não ser verdade, mas eu já pratiquei artes marciais, né? Eu praticava Kung Fu, vai, Ricardo, vai na frente, a gente vai lá, vai atrás de você. Eu fui lá todo machão, cheguei lá, quando eu olhei para trás, cadê, meu amigo? Olha, correu todo mundo, meu irmão, pense numa surra. Se eu não tivesse corrido, eu tinha morrido. Sabe por quê, meu irmão? Quando a gente recorre a pessoas falhas, é isso que acontece. Você está entendendo, irmãos? Não que a gente não possa confiar no nosso irmão, nós temos que confiar. Existe um versículo mal interpretado que diz assim, maldito o homem que confia no homem, e as pessoas acham que não pode confiar no outro. Não, meu irmão, não é isso. Maldito o homem que confia no homem, nele mesmo, porque o resto do versículo diz assim, que faz do seu braço carnal a sua força. Você está entendendo, irmãos? Podemos confiar no irmão, mas não plenamente, porque um dia eu já falei com alguém. Eu sei que você já falhou com alguém. Não é assim, irmãos? Todos nós falhamos, mas Deus nunca. Diga glória a Deus, meu irmão. Nesta aliança nós podemos contar perfeitamente com o nosso Deus, que sempre estará disponível para nós e nunca virará as costas para nós. Não feche esse texto não, mas apenas escute o versículo que eu vou ler. Deuteronômio, capítulo 4, versículos 30 e 31, diz assim, quando estiverdes em angústia, e todas estas coisas te sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus, e lhe atenderes a voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porque é Deus misericordioso, não te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou aos seus pais. Meu irmão, Deus nunca vai esquecer desta aliança com você. Meu irmão, você pode estar em qualquer situação. Todos podem ter te abandonado.
Você pode estar sozinho no meio do mato, no meio do mar, dentro de uma situação que todo mundo diga, não tem mais jeito, mas Deus está com você, porque Ele não vai voltar atrás na aliança que Ele fez com você. Alguma coisa vai acontecer e você vai sair dessa situação. Alguma coisa vai acontecer e o teu nome será exaltado. Como assim, pastor? Sim, Deus exalta o nome daqueles que são humildes. Você pode dizer glória a Deus. A Bíblia diz, irmãos, que Ele abate os soberbos, mas exalta os humilhados. Não é assim que está na palavra? Meus queridos, em algum momento Deus vai agir em teu favor, porque Ele nunca quebra a sua aliança. A parte dele Ele está cumprindo. Diga glória a Deus, irmãos. Nessa aliança Ele deu o melhor que Ele tinha. Romanos 8, 32, é um versículo que eu cito muito, não é? Aquele que não poupou nem o seu próprio filho por nós, como não nos dará com Ele todas as coisas? Deus deu o melhor por esta aliança. Diga glória a Deus, meu irmão. Deus deu o melhor por você. Ele pegou o seu filho e disse, olha, é isso aqui. O próprio Deus, né? O filho é Deus. Ele disse, eu vou morrer por eles. O diácono Natan citou um texto aqui tremendo e também muito mal interpretado, Isaías 53. A Deus agradou o moê-lo. Quem lê assim a grosso modo, pensa que Deus é carrasco, agradou o moê-lo, seu filho Jesus não. Mas entenda esse contexto, agradou o moê-lo, porque no sofrimento de Jesus estava o pagamento da nossa dívida, estava a nossa salvação. Você está entendendo, irmãos? É por isso que, continuando o capítulo, você vai ver, né, que ele diz assim, que Ele verá, ou seja, o Messias, Jesus, Ele verá o penoso trabalho da sua mão, ou em outras versões, penoso trabalho da sua alma, e ficará satisfeito, porque Ele morreu por você nessa aliança, meu irmão. Ele entregou o melhor que Ele tinha por você. Olha como essa aliança é importante para Deus. Diga glória a Deus, meu irmão. Essa aliança é muito importante para Deus. Ele deu o melhor por você. Irmãos, Ele nos deu o seu próprio nome. Olha só que coisa. Meu irmão, nós podíamos, nem todos aqui estavam nessa condição, mas podíamos ser miseráveis no passado. Você está entendendo? Não ter nome. As pessoas olhar para nós, nos julgar, dizer que não éramos ninguém, éramos medíocres. Mas o Senhor nos deu o seu nome, nos deu o seu sobrenome. Você está entendendo? Lá em João, capítulo 15, versículo 16... texto conhecidíssimo, ele diz assim, não foste vós que escolhestes a mim, mas fui eu que escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos. Ele nos deu o seu nome. Agora eu não sou mais conhecido como Ricardo Castro, eu sou conhecido como Ricardo o cristão. Você está entendendo? O Filho de Deus, não por meus méritos, que eu não sou ninguém, mas Ele morreu por mim, são os méritos dEle na minha vida. Ele me deu um nome e eu devo zelar por esse nome. Você tem que zelar por esse nome. Você não é qualquer um, você não é uma pessoa comum. Você é um servo e uma serva de Deus. Você pode dizer glória a Deus? Mas, irmão, se lembra que eu falei no começo que uma aliança compreende empenho de ambas as partes. Nós já vimos a parte de Deus. Eu poderia passar a noite toda aqui falando só da parte de Deus, que é tremenda, não é? E é muito fácil de encontrar na Bíblia, é muito fácil, porque Ele cumpre fielmente a sua parte na aliança. Mas tem a outra parte, não é verdade? Qual é a nossa parte nessa aliança? Qual é a nossa parte? Irmãos, eu poderia fazer uma lista aqui de pode e não pode. Né? Tem muitos pastores que fazem isso, né? Isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Não tem esse negócio, né? Muitos pastores poderiam fazer esse tipo de lista. Mas, meus queridos, essas listas muitas vezes não servem para muita coisa. Porque aquele que diz assim, ó, isso aqui não pode, às vezes atiça a curiosidade. Não pode por quê? Vou fazer, né? Não é assim mesmo? O ser humano é terrível, né? Então, irmãos, a nossa parte nessa aliança ela é muito simples, apesar de não ser fácil de cumprir, mas é muito simples. Sabe qual é a nossa parte na aliança, meu irmão? Única e exclusivamente fidelidade. Você não precisa usar determinada roupa, ou deixar de usar determinada roupa. Você não precisa ter um estilo musical específico. É essa aqui, porque senão você perdeu a salvação. Não, meu irmão, você não precisa estar em determinada igreja ou religião. Não, meu irmão. Você não precisa estar numa situação ou fazer uma atitude, ter uma atitude qualquer para que você cumpra o seu lado da aliança.
mas simplesmente, meu irmão, viver em fidelidade para com Deus da aliança. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? Porque quando eu e você vivemos em fidelidade para com Deus da aliança, aí nós vamos congregar na igreja. Você está entendendo, irmãos? Nós vamos deixar de fazer algumas coisas, nós vamos fazer outras coisas, porque de fato nós somos fiéis a essa aliança, mas não é essa atitude que me faz ser fiel. Você está entendendo, hein, meu irmão? É ser fiel ao Senhor, é ser fiel ao Deus dessa aliança. Meus queridos, olha só, esse texto diz assim: se diligentemente ouvirdes, o texto que nós lemos no começo, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. Irmãos, essa é a nossa parte nessa aliança. Ouvir a voz de Deus e guardar os preceitos dessa aliança. E aí é onde a nossa geração falha, meu irmão. Porque é como disse o grande homem de Deus, né? Augusto Nicodemos. E ele é um homem bem humilde, tá? Eu digo grande porque eu acho ele um excelente teólogo. Mas ele é um homem muito humilde. Mas esse homem de Deus, ele disse uma coisa muito tremenda. Ele disse: os crentes nunca cantaram tanto e desconheceram a Bíblia tanto. Os irmãos estão entendendo? É mais ou menos isso que ele disse. Os crentes nunca cantaram tanto, mas também nunca desconheceram a Bíblia tanto. Você está entendendo? Porque é só louvor, não é verdade, meu irmão? É só cantar, é só aqueles estereótipos todos, aquela coisa. Mas Bíblia que é Bíblia, as pessoas não têm fidelidade. Quantas pessoas têm o nome de Jesus nos lábios, não é? Que diuturnamente falam de Jesus, não é? Até andam como um servo de Deus, mas no seu coração estão longe. De que adianta, meu irmão? Estão sendo infiéis com essa aliança. Você está entendendo, irmãos? A nossa geração, ela tem falhado nessa parte. Mas veja só, irmãos, nessa aliança deveria estar envolvida uma entrega total da nossa parte. Porque quando eu casei, eu disse: olha, agora você é minha, acabou-se, viu? Acabou. E ela também disse: não fique fora não, você também, acabou-se. É eu para você e você para mim. Você está entendendo, meu irmão? Tem que haver uma entrega total. Então, nesta aliança, meu irmão, eu tenho que entregar a Deus os meus dons. Você está entendendo, meu irmão? Muita gente não entende, né? Quando essas meninas, por exemplo, estão dançando para o Senhor, né? Aí diz assim, coisa, né? Muito, meu irmão, elas estão entregando os dons dela a Deus. Você pode dizer glória a Deus por isso? Entregando a arte, né? O Ministério de Louvor, quando está tocando, os irmãos quando estão cantando, os irmãos quando estão escrevendo, exercendo, né, escrevendo, que eu digo, né, alguma coisa, né, talvez na rede social para alguém, falando do Evangelho, quando você abre sua boca e diz: ei, há um Deus que pode mudar a tua vida, você está valorizando esta aliança. Você está entendendo, meu irmão? Quando você entrega seus dons, seus talentos, seus bens ao Senhor. Você está entendendo, meu irmão? Porque tem pessoas que valorizam tanto o bem que ele passa a ser o Deus da sua vida. Não é verdade, meu irmão? Eu não estou falando de bens específicos, mas estou falando que tem pessoas que são assim, né? Determinados bens ou determinada pessoa é muito mais importante do que o Deus da aliança. Isso não é fidelidade, meu irmão. A fidelidade é entregar-se totalmente a Deus. Você pode dizer glória a Deus? Porque o que mais temos que entregar ao Senhor nessa aliança é a nossa vida. Quero lembrar aos irmãos aquele texto lá de Apocalipse, capítulo 4, que o Senhor, ele está sentado no trono, e ao redor do trono tem 24 anciãos, né? E quando eles ouvem aquela adoração dos querubins, a Bíblia diz, irmãos, que eles se levantam, eles têm coroas na cabeça. Aqueles 24 anciãos representam os crentes do Velho Testamento e os crentes da Nova Aliança. Você está entendendo, meu irmão? 12 patriarcas, 12 apóstolos, eles se levantam diante do Senhor e tiram da sua cabeça a coroa, meu irmão. Que coisa linda! E entregam ao Senhor. Aquela coroa é recompensa pelo que eles fizeram. Mas eles estavam dizendo: não, Senhor, não a nós, mas a Ti seja dada toda a glória. É entregar o que nós temos de mais precioso. Sabe o que é que você tem de mais precioso, meu irmão? A tua vida. Então, nesta aliança, entrega a tua vida. Você pode dizer glória a Deus? E quais são os efeitos dessa aliança? Porque eu me propus a falar dos efeitos dessa aliança. Vamos repetir a leitura que nós fizemos no começo, meu irmão. Êxodo 19, versículos 5 e 6, diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque
toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás ao Senhor. Meu irmão, que falarás a Israel. A palavra de Deus diz para nós o seguinte: olha, se você for fiel a essa aliança, você será a minha propriedade peculiar. Meu irmão, você sabe o que é uma coisa peculiar a alguém? É quando alguém tem um trejeito que você sabe, né? Tem uma maneira de falar, uma forma de agir, que você sabe que é a pessoa que está presente. Não é assim, irmão? É uma coisa peculiar. Quando a Bíblia diz que nós seremos propriedade peculiar, fala de exclusividade. Porque ele diz assim, toda a terra é minha. Ele não falou aqui no texto, toda a terra é minha, mas ele estava dizendo, toda a terra é minha, é a graça comum. Mas você é um povo especial. Você é algo especial para mim. Diga glória a Deus, meu irmão. Irmãos, ele fala de reino de sacerdotes, é intimidade, meu irmão. Porque quem entrava no Santo dos Santos, quem entrava no santo lugar eram os sacerdotes. E no Santo dos Santos apenas o sumo sacerdote uma vez por ano. Então os sacerdotes é que tinham esse privilégio, mas Deus disse: todos vocês serão meus sacerdotes. Ou seja, meu irmão, intimidade com Deus é algo que a reforma protestante trouxe de volta, o sacerdócio universal dos crentes, porque hoje você não precisa da figura de um homem para matar um cordeiro em teu favor. Agora o cordeiro foi morto uma única vez e você pode entrar na sala do trono e dizer: Abba, Pai. Diga glória a Deus, meu irmão. E ele fala que nós seremos nação santa. Uma coisa santa, meu irmão, é que é separado do profano. Ou seja, você não é qualquer um. Você não é como as pessoas de fora. Você é santo, diga glória a Deus. Separado do uso comum, você é especial. Diga glória a Deus, igreja. Eu estou pedindo para você dar glória a Deus porque o meu coração está ardendo com isso que eu estou pregando, meu irmão. Você não sabe como está aqui a minha alma diante de Deus pelas essas grandes verdades que estou falando, meu irmão. Talvez você esteja perguntando, mas são muitos versículos do Velho Testamento. Será que essa aliança é para mim? É, meu irmão. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala, meus queridos, que Deus fez aliança com um povo, com Israel. Essa aliança ela não foi trocada, como alguns dizem, foi trocada pela igreja. Não, meu irmão. Essa é a chamada teologia da substituição, né? Diácono Maquia que gosta muito desses termos, né? Teologia da substituição. Não, meu irmão, Deus não substituiu Israel pela igreja. Deus ainda tem um plano com Israel. Leia Romanos 10, você vai entender. Mas ele agora tem um novo plano comigo e contigo. A aliança agora não é com uma nação, mas a aliança agora são com pessoas de toda tribo, língua e nação, de todos os povos. A aliança é com você. Diga glória a Deus, irmãos. Marcos 14, 24, o Senhor diz assim: então lhes disse: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Deus derramou o sangue da aliança, a nova aliança, comigo e contigo. A velha aliança passou para nós, continua com Israel. Mas para nós, meus queridos, é a nova aliança. O tempo da graça para nós. Amém, irmãos? É o tempo da graça para nós. E o nosso irmão Pedro, lá em 1 Pedro 2,9, ele cita esse texto de Êxodo, que nós lemos. Ele diz: vocês serão nação santa, povo escolhido do Senhor. Essa aliança é para mim e para você. Nós estamos aliançados com o Senhor. Mas deixa eu te perguntar, como é que está a tua aliança com Deus? O lado dele, ele está cumprindo. Todos os dias, e não vai deixar de cumprir. Mas o teu lado, o meu lado, nós estamos cumprindo, meu irmão? Estamos sendo fiéis ao Senhor. Nós estamos entregando para Ele o mais importante da nossa vida. Tudo que é de mais importante. As primícias, irmãos, todo começo de ano, primeira festividade da nossa igreja é o culto das primícias, né? Ou a festa das primícias, como você queira chamar, que é um ato simbólico, né? De nós entregando a Deus as nossas primeiras coisas. Porque isso tem que ser diário, meu irmão. Entregar a Deus as primeiras coisas. Quando nós abrimos os olhos de manhã cedo, a primeira coisa que nós temos que dizer é: aleluia, Senhor, louvado seja o teu nome, porque eu acordei. A última coisa que nós fazemos ao dormir é dizer: aleluia, Senhor, muito obrigado, porque eu vou dormir e meu sono será guardado por ti. Diga glória a Deus, igreja. Nós estamos aliançados com o Senhor, meus queridos. Como eu disse para os irmãos, nós estamos num tempo de eleição e muitos são aqueles que prometerão coisas para nós, muitos, né? E nós sabemos que 99,9999 não será cumprido, meu irmão.
porque essas pessoas falham, mas nós podemos confiar no Senhor, porque o nosso Deus é fiel e Ele nunca quebrará essa aliança. Louvemos a Deus, meu irmão, porque graciosamente Ele decidiu fazer essa aliança conosco. Não é porque nós éramos bonzinhos, não é porque nós éramos bonitos, não, mas Ele fez essa aliança graciosamente. Ele decidiu fazer e fez comigo e contigo. Mas essa aliança ela não é unilateral, não é só do Senhor para conosco, porque as pessoas pensam assim, Deus tem compromisso comigo, mas eu não quero ter compromisso com o Senhor. Nós temos que estar compromissados com o nosso Deus, ter fidelidade a Ele, que nós possamos ser fiéis ao nosso Deus, que nós não quebremos essa aliança, mas permaneçamos fiel, porque um dia, meu irmão, Ele vai voltar, e os que estiverem aliançados com Ele, fiéis a essa aliança, vão com Ele para a glória. Dê uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus. Eu quero concluir esse